Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui para esse nosso momento de intimidade com Deus. É um momento de reflexão, às vezes de leitura da palavra, mas de reflexão sobre a palavra, sobre o tempo em que nós estamos vivendo, por exemplo, agora, o tempo do Natal, um tempo de poder estar com Deus. E é isso que eu desejo para esses instantes, esses minutos que nós estaremos aqui, para que possamos ter uma verdadeira experiência, pequena, breve, frágil até mesmo, mas todavia feita com o coração sincero. Por isso, vamos pedir a Deus que o envie sobre nós, pela intercessão de nossa mãezinha do céu, aqui sob a imagem de Aparecida, pedir que envie sobre nós o divino dom do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Enviai, Senhor, o teu Espírito Santo, para que possamos ser consolados, animados, ungidos por Ele na nossa vida. Amém? Queridos irmãos, tempo de alegria, a igreja nos convida a viver o Natal, porque o Natal não é um dia. Feliz Natal. O que é um Feliz Natal? É se alegrar com o nascimento do Salvador. E foi isso que nós fizemos, estamos fazendo agora, iremos fazer no futuro, nesses dias, na oitava do tempo do Natal, e ainda estendendo até o fim desse tempo do Natal, que vai lá na Epifania do Senhor, certo? E além disso, ainda vamos dar continuidade, porque essa alegria do Natal precisa ser aquela semente do Verbo em nosso coração. Nasceu para nós, já nasceu para nós o Salvador. Nasceu nesse mundo, nasce na nossa fé, nasce no nosso coração. Todos os dias que você acorda com essa predestinação de viver esse dia com santidade, com fé e com amor, saiba que esse verbo de Deus ali está no seu coração. Que essa semente renasce a cada dia na sua fé. Amém? Bom, e nesse dia 26 de dezembro, a alegria de poder também celebrar já o primeiro mártir, para que a gente não se esqueça que está associado sempre a alegria do Natal, associado, sim, ao martírio, porque a nossa alegria não é para este mundo. A igreja quer nos recordar que para este mundo nós somos perseguidos. Não se iludam com este mundo. Então, logo depois do Natal, a igreja já nos dá Santo Estevão. Santo Estevão foi o primeiro diácono escolhido ali pelos apóstolos, quando eles vendo a necessidade de que pudessem ter outros homens ali, a fim de poder servir à mesa, cuidar das pessoas, a fim de que os apóstolos cuidassem da pregação e da palavra, o anúncio, essas pessoas pudessem cuidar mais das questões práticas, como a caridade, como o serviço às pessoas, certo? E aí escolhe esses homens cheios do Espírito Santo, 7 homens no início, Dentre eles Estevão, e nós aqui queremos recordar o diaconato. Aqui na paróquia de Itatiaia nós temos nosso diácono Ferreira, que foi ordenado num dia como esse, certo? 26 de dezembro, que é dia dos diáconos, Para nos recordar ali também o diaconato de Estevão. E o diaconato de Estevão foi o serviço ao povo de Deus, o serviço, e também o seu testemunho. Porque sendo ele depois apedrejado, certo? Estevão permaneceu firme, dando glórias a Deus, ungido, falando de Deus, cheio do poder do Espírito Santo,
não só na coragem de que mesmo ali diante daquelas homens, daquelas feras, ele falava do amor, ninguém resistia à sua palavra pela verdade, pela luz do Espírito Santo, mas também deu testemunho amando e perdoando os seus algozes. Então nunca esqueçamos disso. Diante do Natal, a alegria do nascimento do Salvador não é a alegria do mundo. Neste mundo seremos perseguidos. É ruim falar disso de uma forma logo depois do Natal, mas é preciso a gente recordar que a nossa alegria é para outro mundo. Aqui nós vamos viver essa vida, certo, na nossa fé. Deus nos dá esses momentos prósperos de alegria, de celebrar alegremente o Natal, de ter essa alegria, não do mundo, mas a alegria de Deus no nosso coração, mas recordando, sem jamais esquecer, que neste mundo haverão perseguições, haverão as concupiscências do mundo que a gente tem que lutar. A nossa vida é uma luta neste mundo. Amém? E é isso que eu desejo, que todos nós possamos lutar com alegria e muita coragem, carregando a nossa cruz de cada dia. E com isso eu já estou trazendo para vocês o evangelho de hoje, que fala justamente disso. Olha, cuidado com os homens, porque eles vão perseguir vocês, mas coragem, permanecei firmes. Neste mundo haverão tribulações, haverão perseguições. O evangelho de hoje é isso. E a primeira leitura de hoje fala do momento do martírio de Santo Estevão. Esse primeiro mártir da igreja derramou seu sangue por Cristo, testemunhou o seu amor a Jesus com toda a unção do Espírito Santo. E é preciso a gente pedir ao Espírito Santo, que não é força humana, gente. A nossa força é o Senhor, é o dom do Espírito Santo, E ali diante, até mesmo do próprio Saulo, que era o perseguidor e concordou com a morte de Estevão, ele dá o seu testemunho. Aquilo certamente já mexeu com o coração de Saulo, que mesmo aprovando, depois o seu coração foi mais fácil de Deus poder tocar o seu coração e trazê-lo para a igreja, o grande, o maior, evangelizador que já teve na igreja, que foi Paulo, sem dúvida nenhuma. Por isso, então nós recordamos hoje essas duas realidades, o testemunho de Estevão e já esse início de contato com o próprio Paulo, que antes se chamava Saulo, e que por seu zelo, mas a sua ignorância também, ele perseguia os cristãos. Como eu disse, até jogaram as vestes de Estevão aos pés de Saulo e ele concordou com aquilo. Então, mexeu com o seu coração e depois Deus tocou o coração de Paulo. Então, diante dessa realidade em que nós queremos proclamar o amor de Deus em nossa vida. Você, meu irmão, pela intercessão de nossa mãe, pelo dom do Espírito Santo, todos nós somos chamados a testemunhar o nosso amor a Deus na vida, com o nosso exemplo, e diante da morte e das perseguições, com a nossa fidelidade. Então, reze comigo. Senhor Jesus, eu te peço o dom do teu Espírito Santo, para que possas encher o meu coração do teu amor, para que eu possa testemunhar, Senhor, a minha fé, com uma vida santa, irrepreensível, com testemunho de fé, de amor, de renúncia a este mundo. Esse mundo nada nos agrada, Senhor, a não ser o Senhor e aquilo que nos deixasses, a fé, a família, a caridade, a esperança, enfim, tudo que vem de vós, Senhor. E que hoje, pelo testemunho e exemplo de Santo Estevão, quem rezamos por todos os diáconos na terra, dai a mim também, que um dia fui ordenado diácono, a graça de servir o altar, servir o povo de Deus com caridade e amor e testemunhar o seu amor, Senhor, pela minha vida. Olhai por cada irmão, Senhor, por cada pessoa que neste momento eleva o seu coração a Ti e derrame as suas bênçãos sobre nós. Diga assim: Senhor, eu quero testemunhar. Senhor, eu quero viver a alegria do seu amor. Senhor, eu quero Te servir com alegria,
com zelo e com entrega. Dai-me a graça, Senhor, de ser exemplo. Dai-me a graça, Senhor, de poder transmitir a minha fé, que vem de vós, o dom do Teu Espírito Santo sobre mim e sobre tantas pessoas, que eu tanto amo e que eu tanto prezo e rezo, para que um dia todos encontrem-se contigo, vivam o que o Senhor ensinou, para que cheguemos todos no reino eterno, com Estevão, todos os mártires e todos os santos e todas as pessoas de boa vontade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.